Narciso, sai daí, tá fazendo o que aí? Ó, fica nervoso não, hein? Vai embora. Que isso? Tá gravando já? Já. Como vocês já sabem, eu sou o Rafael, professor de filosofia, e esse é mais um vídeo do canal Professor em Crise. Antes de qualquer coisa, vou deixar na descrição todas as fontes para vocês aprofundarem esse tema aqui. Com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Ah, como todo bom time tem um bom técnico, e vocês têm que saber parabenizar o bom técnico, o bom líder, que sou eu. Ah, fulano que trabalha para mim, subiu o sucesso à cabeça. Esse, ó, a hora dele vai chegar. Ah, porque eu sou o cara que sabe. Eu fiz isso porque eu fiquei as minhas fontes. É só eu dar uma ligadinha para fulano que tudo se resolve. Ah, porque eu consigo. Com certeza você já ouviu alguma dessas frases. Então, agora, o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje? Vamos lá. Primeiro, vou contar uma historinha para vocês. Vocês já ouviram falar da história de Narciso? Então, é um mito grego. Assim que ele nasceu, na Grécia, os pais dele foram num oráculo e perguntaram sobre como seria o futuro dele. E esse oráculo disse: Narciso vai ser feliz, só que ele não pode ver o rosto dele, ele não pode se ver, não pode ver o reflexo dele. Então Narciso vai crescendo sem ver a si mesmo. E sem olhar para si mesmo, ele também cresce com um orgulho tremendo de si mesmo. Todo mundo acha ele lindo, todo mundo fala que ele é maravilhoso, bonito. E nesse sentimento dele se ver lindo e bonito, ele também cria uma aversão, um certo indiferença com todas as outras pessoas. Ele não se relaciona com ninguém, mesmo várias mulheres falando que ele é maravilhoso. Ele só despreza, ele é indiferente a todas as pessoas que tentam ter alguma relação com ele. Até que determinado dia, num castigo, porque teve uma moça lá chamada Eco, ela se apaixonou por ele, e como ele desprezou ela, Eco foi e fez um pedido a uma deusa, e essa deusa, atendendo o pedido de Eco, condenou, amaldiçoou Narciso. Amaldiçoou como? Fez com que Narciso fosse até um lago. Quando Narciso chegou no lago, ele olhou para o lago e viu o reflexo dele. Foi a primeira vez que Narciso viu a si mesmo. Nessa primeira visão, Narciso ele se apaixonou, ficou maravilhado com a imagem dele. Nessa busca, né, de querer ficar, só que ele nunca tinha se visto, então ele imaginou ser uma outra pessoa. Então quando ele viu aquela imagem, ele pensou que era uma outra pessoa, ficou apaixonado, queria tocar, queria abraçar, e quando ele tocava, aquilo se desfazia, tocava, se desfazia, até que num ato de desespero, Narciso se joga e se afoga. Então, é dessa história que Freud, já ouviram falar de Freud? Freud, psicanalista, ele vai pegar dessa história o chamado complexo do narcisismo. Então, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Distúrbio de personalidade do narcisismo. Então, quais são as características do complexo de Narciso? Ou distúrbio de personalidade narcisista. Na psicologia, a gente vai poder encontrar podemos dizer assim, elencar três características de uma personalidade narcisista. Primeiro, aí tu coloca lá na tela aquele negócio, tá? Então, quais são as características da personalidade narcisista? Segundo a psicologia, as principais características da personalidade narcisista, a gente pode colocar aqui três. Primeira, um grande sentimento de grandiosidade e superestima de si mesmo, ter uma visão superestimada de si mesmo. Essas pessoas que são narcisistas, geralmente, elas têm uma facilidade de se irritar quando são contrariadas. Então, se alguém fala alguma coisa que elas não gostam, ou acontece alguma coisa, elas facilmente se irritam, elas não gostam de ser contrariadas. E terceira, são pessoas que demonstram muita pouca empatia. Elas têm muita dificuldade de se colocar no lugar de outra pessoa. Pensando nisso, a gente já pode perceber. O narcisista é aquele que tem uma visão distorcida dele mesmo. Isso é um problema? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar que todo mundo é um pouco narcisista. Em algum momento da vida a gente vai ser narcisista.
Freud, por exemplo, vai falar que uma das etapas do amadurecimento da criança passa por uma fase narcisista. Só que quando que isso é um problema? Então, em psicologia, o problema vai dar o quê? Quando isso leva a atitudes autodestrutivas, ou seja, quando esse meu modo de ver as coisas é totalmente ilusório e afastado da realidade, que faz com que eu me relacione comigo mesmo de um modo ruim e com as outras pessoas de um modo ruim, de um modo destrutivo, que faz com que a gente se afaste da realidade. Então, o narcisista, ele tem uma visão deturpada da realidade que faz ver que ele enxerga a ele mesmo de um modo superestimado. Vamos lá. Nas pesquisas para esse vídeo aqui, eu encontrei um artigo que vai trabalhar o tema da personalidade autoritária. Quem vai falar sobre isso? Theodor Adorno, filósofo da década de 20 do século passado, num estudos da Escola de Frankfurt, que é o movimento a que ele pertence. Mais pra frente a gente faz um vídeo falando um pouco sobre a Escola de Frankfurt. Então, eles vão fazer um trabalho de teoria crítica, criticar a sociedade. Vamos lembrar que eles viveram numa época que passaram pelo nazismo, passaram pelo fascismo. E tendo essa experiência do nazismo, do fascismo, eles vão pensar aqui a questão da... Os filósofos da Escola de Frankfurt, eles vão fazer uma coisa muito interessante. Eles vão unir a filosofia à psicanálise. Então eles vão trazer um outro instrumento aqui para pensar a realidade, que é a questão das questões psicológicas do ser humano. E é nesse sentido que, nessa obra, Estudos sobre a Personalidade Autoritária, eles vão... Uma coisa bem interessante aqui da gente pensar também. E quando eles vão fazer essas reflexões, eles vão utilizar de uma pesquisa. Eles vão fazer uma pesquisa de campo através de entrevistas, que eles vão tentar traçar um perfil de pessoas, uma estatística, eles vão montar uma estatística de que qual o grau de pensamento, de personalidade autoritária que esse grupo tem. Qual o grau de personalidade não autoritária que esse grupo tem. Então, através dessas perguntas, dessas entrevistas, eles vão formular uma escala em que na psique humana vai existir pessoas com uma grande tendência a uma característica de defender o autoritarismo e serem autoritárias, e pessoas que buscam se afastar disso, se afastar desse autoritarismo e ir contra esse autoritarismo. Nessas pesquisas, nessas entrevistas, eles vão descobrir algumas coisas muito interessantes. Todas aquelas personalidades que são altamente autoritárias vão também tender a violência, conservadorismo e indiferença com as outras pessoas. Então é aqui que entra a questão da personalidade narcisista. Nesse artigo que eu pesquisei, ele vai fazer uma aproximação desse conceito de Adorno de personalidade autoritária com o conceito de personalidade narcisista. A gente não pode perceber isso? Então, a personalidade autoritária tem uma grande tendência a querer se afastar dos outros, a proteger o seu ego. Tanto que aqui entra aquela segunda característica que a gente colocou da personalidade narcisista. Elas odeiam, elas ficam nervosas quando são contrariadas. Elas não gostam. E por não quererem serem contrariadas, elas evitam uma relação mais profunda com as outras pessoas. Nessa ideia de querer cortar a relação com as outras pessoas, de não querer aprofundar a relação com as outras pessoas, o narcisista ele é alguém que quando ele é contrariado, ele fica nervoso, ele não gosta. Quando, por exemplo, alguém faz alguma pergunta que ele não gosta, alguma pergunta, né? E aquele dinheiro que o seu filho roubou? Acabou a entrevista. Lembra de Narciso? Narciso, ele tem um afeto tão estimado, um afeto tão grande por ele mesmo, que ele prefere, ele rejeita, ele é indiferente às outras pessoas. Ele não vê, ele não consegue enxergar o afeto das outras pessoas. Então quem é o narcisista? O narcisista é aquele que não consegue enxergar o outro. Lembra do vídeo passado que a gente falava de empatia? Então, a gente poderia dizer que a personalidade narcisista é totalmente o contrário daquela personalidade que busca ser alguém com empatia. Outro ponto que essa pesquisa vai colocar é o seguinte:
Quanto mais autoritário é, quanto mais essa personalidade se encontra nessa característica autoritária, mais ela tem tendência a ter atitudes irracionais, atitudes que não são muito bem refletidas, que já manifesta totalmente o contrário nas personalidades que não são autoritárias. A personalidade não autoritária, ela vai ter uma tendência maior a ter atitudes que são mais refletidas, são mais interiorizadas. Antes de agir, ela pensa. Traduzindo, personalidade autoritária, ela age sem pensar. Personalidade não autoritária, ela vai pensar muito bem antes de agir. Melhorando, personalidade, a gente pode dizer então o quê? Uma personalidade narcisista, ela vai muitas vezes agir sem pensar. Já uma personalidade, poderíamos dizer, mais saudável, ela vai buscar pensar muito bem. Ela não vai agir de imediato. Então, gente, eram essas coisas aqui que eu gostaria de trazer. E para terminar, eu gostaria de trazer mais uma referência que nessas pesquisas eu encontrei, Grada Quilomba, uma filósofa portuguesa da nossa época agora, e muito interessante, ela vai trabalhar uma tese que é a seguinte: a nossa sociedade ocidental é uma sociedade fundada nos mitos de Narciso e Eco. Outro dia eu estava assistindo, eu consegui maratonar uma série da Netflix que vai falar sobre um serial killer canadense. E uma coisa interessante desse serial killer é o que? Ele era altamente narcisista. Se vocês entrarem no Google agora e digitar Luca Magnotta, vocês vão ver inúmeras fotos dele. Ele, como ele tinha essa superestima por si mesmo, ele encheu o YouTube de inúmeros vídeos com várias fotos dele. Já viram esses lomotifs que tem por aí? Então, aí vem a pergunta. Essa nossa sociedade atual, que às vezes a gente enche de lomotif ou enche de eu, se não for do meu jeito, então vamos lá, vamos demitir. Se não for do meu jeito, e aí? Como será? Como que é isso? Será que isso não soa muito parecido com esse Narciso? A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscreve e compartilha.